Tá, então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, bom dia de novo, né, para vocês. Muito bom ter a presença de vocês aqui, né? Vou aproveitar começando nossa aula falando sobre isso um pouquinho. Agradecer mesmo a presença de vocês, porque embora seja a minoria da turma, né, que esteja participando, é vocês que motivam a gente a estar aqui, né, a buscar conteúdo, ir atrás de maneiras diferentes da gente poder dar essa nossa aula para vocês, né? Eh, Mesmo depois das notas, alguns alunos ainda não participarão das aulas de iniciação científica ou de outros diversificados, porque ainda tem alguns alunos que acreditam que essas disciplinas têm menos importância, mas elas têm importância tanto quanto as outras. Primeiro porque a nota ela também agrega as outras disciplinas, mas em relação ao conteúdo mesmo, né? Porque muitos não pensam no conhecimento que essa disciplina e as outras do diversificado traz para vocês. Vocês, alunos de uma escola integral, são alunos que têm muita sorte, né, de terem aulas específicas para conteúdos além do conteúdo do beabá que a gente vê na escola, né? Então, vocês que a maioria dos que estão aqui agora nessa aula são os que mais participam da minha aula, né, de iniciação. Então, eu queria agradecer vocês por sempre estarem aqui comigo, né? Eh, Embora também alguns tenham participado da minha aula, tem alguns que não estão fazendo a atividade que eu posto na plataforma. Então, eu queria só lembrar que a aula vale, ponto. Né? É importante estar aqui presente nesse momento, mas é importante também realizar atividades que eu passo para vocês, tá? Eu busco sempre fazer uma atividade mais tranquila, que ela consegue se contextualizar com o que vocês estão vivendo, né, no dia a dia, a realidade de vocês, também com a explicação que eu dou para vocês. Então, não é nada de anormal, assim, não é nenhum bicho de sete cabeças as atividades para serem feitas. Mesmo quando você não consegue assistir a aula, se você tiver um tempinho depois para ir lá e fazer a atividade, você vai conseguir fazer. Porque geralmente eu posto a atividade com um vídeo, ou o meu vídeo explicando, ou o vídeo da aula, ou um vídeo do YouTube, tá? Mas tem algo para você se basear para você conseguir responder aquelas atividades, tá? Para a aula passada, eu passei para vocês uma atividade sobre os objetivos do nosso projeto, tanto os objetivos gerais quanto os objetivos específicos, tá? É, eu não vou trabalhar esse assunto hoje, que a gente começou, vocês fizeram, né, me entregaram lá e a gente vai juntar, mas a gente vai fazer isso juntos, tá? Eu vou deixar para a próxima aula, por quê? Para avisar vocês, porque na aula passada a gente não conversou, a gente não teve encontro online, né? Foi só atividade mesmo na plataforma e eu disponibilizei os horários para vocês colocarem as atividades em dia. Então, eu vou deixar essa aula para explicar, para vocês estudar mais um pouquinho para a aula que vem. E essa aula eu quero passar para vocês um outro assunto que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, olha só. A aula passada, eu passei essa atividade dos objetivos gerais e específicos. Vocês me entregaram. Na próxima aula da segunda-feira que vem, a gente vai conversar, tá bom? A gente vai construir aquele objetivo geral e aquele objetivo específico juntos, tá? Vocês vão estar com a atividade de vocês aí aberta, eu vou estar com elas abertas aqui também, quem já me enviou. Quem não fez e quiser fazer, pode fazer, porque aí já vai ficar preparado para a aula da semana que vem, né? Não vai ficar boiando na aula, então pode fazer ainda quem não fez, tá? E aí a gente vai ter esse momento para construir juntos. Eu vou compartilhar a tela do Word com vocês, a gente vai escrevendo junto, cada um vai me falando um pedacinho, uma frasezinha do que a gente pode montar, e a gente vai montar aquilo junto, tá? Para a aula de hoje, eu queria passar outro videozinho sobre a inteligência artificial para vocês, para a gente ir se aprofundando também no nosso tema.
tanto se aprofundando no projeto, que a gente precisa fazer o projeto, mas também para a gente ir se aprofundando no conteúdo que a gente vai estar trabalhando esse ano, que é a inteligência artificial. Então, eu separei um videozinho para vocês, explicando um pouquinho sobre as consequências do uso da inteligência artificial, né? Tanto as negativas quanto as positivas. A gente vai ver um pouquinho sobre essas consequências. E através desse vídeo, né, com essa explicação, eu queria que vocês já fossem assistindo esse vídeo pensando na cabeça de vocês a problemática. O que a gente vai trazer de problemática para o nosso tema, para o nosso projeto de iniciação científica relacionado àquele assunto? Então, esse vídeo é um vídeo que vai abrir muito a mente de vocês em relação a isso, da gente chegar nessa pergunta-chave, que é essa pergunta-chave que vai basicamente nortear o nosso projeto durante o ano inteiro, igual eu já expliquei para vocês em outras aulas, tá bom? Vocês conseguiram compreender o que eu quero de vocês nessa aula de hoje? Elô, Camila, Micael, eu quero que vocês. A gente pensar a problemática e refletir? Isso, a gente vai assistindo o vídeo, vão refletindo, já tentando pensar numa problemática para a gente depois conversar e discutir sobre isso, tá? Como já tem um bimestre praticamente de aula, e são basicamente vocês que entram na minha aula, e também acabam entrando em outras aulas, porque vocês são da turma do nono D, então vocês sempre vão entrar nas aulas juntos, mas em específico da de iniciação científica, vocês são as que mais participam. Então, a gente já tem uma certa intimidade entre a gente aqui para a gente conversar. Então, eu quero começar a ouvir vocês, tá? Em relação à câmera, não vou ficar exigindo que vocês liguem a câmera, mas a participação de vocês eu quero sim, tá? A Elô sempre participa, né? O João Pedro, que não está aqui hoje, sempre participa. Eu quero isso de vocês. Abra o microfone, conversa comigo, né? Vocês já têm essa liberdade. E eu já estou falando para vocês já irem se preparando, eu quero ouvir vocês mesmo. Então, no final da aula desse vídeo, a gente já vai conversar um pouquinho. Eu quero que a gente já converse um pouco do que esse vídeo abriu a mente da gente mais, um pouquinho em relação essas questões da inteligência artificial, tá? Então, para agora, é isso que eu quero de vocês, tá? Que vocês prestem atenção e já vão pensando nas perguntinhas, na problemática que a gente pode nortear o nosso Professor, projeto. Oi, Elu. mas é preciso anotar ou só na Olha, cabeça se você mesmo? quiser anotar, beleza, né? Porque às vezes pode ser que no momento você esqueça, mas se você consegue lembrar tranquilo, então não tem problema nenhum. Você pode só ir prestando atenção no conteúdo mesmo e explicar depois quando acabar o vídeo, tá? Tá, obrigada. Então, eu vou compartilhar aqui e vocês me falam se tá dando certo. E aí eu vou apertar o play. Compartilhou? Compartilhou. Então, beleza. Então, esse vídeo, ó, ele é 25 minutinhos, é rápido, né? Não é tão rápido igual os outros, mas nossa aula são 2 horários juntos. Prestem atenção porque ele é bem legal, tá bom? E aí, se alguém tiver dúvida e não tiver como esperar, quiser falar alguma coisa e não tiver como esperar mesmo o vídeo acabar, aí vocês só me gritam aí rapidinho que eu pauso o vídeo e a gente conversa, tá? E também, se eu quiser comentar alguma coisa com vocês enquanto está passando o vídeo, eu vou pausar e vou complementar com alguma coisa, tá? Oi, gente, seja bem-vindo. O que vocês têm para me dizer sobre essas consequências da inteligência artificial, baseado nesse vídeo que vocês acabaram de assistir? Eu acho que a Posso? saúde das pessoas fica um pouco ruim, porque acaba que, tipo, quando a gente vai limpar uma casa, a gente tá fazendo exercício, mas hoje em dia, como tem muito robô que já faz esse trabalho, a gente fica um pouco sedentário, né? Também essa é ruim para a saúde. Mais do que o normal, né? Porque, querendo ou não, a nossa geração já está um pouco sedentária, né? Sim. Vocês conseguiram já, com base nesse vídeo, tentar sugerir uma problemática para o nosso projeto? Professora, Oi, Elu. eu vou falar o que eu achei no total do vídeo. Tá. Eu achei o vídeo bem interessante, mas o vídeo também ajuda para o conhecimento. E eu acho que os robôs podem ajudar bastante, mas também haverá vários
com mais surgimento de robôs, vai outras. haver mais desempregados, porque o robô irá fazer tudo o que o ser humano faz. Então, acaba que pode complicar um pouco para nós mesmos, seres humanos. Isso. E pode facilitar o trabalho, mas também pode ser perigoso. Mas a gente não sabe, né, professora? Vai que ele dá um tweet lá e resolve E aí aprontar alguma lasca coisa. tudo, né? E outra coisa, e quanto mais tecnologia nós termos, como os robôs, essas coisas, a gente faz menos coisa, mas, por exemplo, também tantas pessoas que desenvolveu o problema de vista por trabalhar no celular, É verdade. fazer as coisas no celular. Isso pode prejudicar bastante também. É que nem no final da reportagem falou que o robô é tipo o espelho do ser humano. Ele pode errar também, Sim. mas o erro dele pode ser mais fatal do que o do ser Do que o humano, ser humano. eu acho. Isso mesmo. Pois Oi, João Pedro, pode falar. eu acho que antes da gente começar a produzir tecnologia artificial em massa, a gente deveria fazer mais testes, porque por enquanto está tendo muito erro. Sim. Fazer mais testes para depois começar a desenvolver e jogar para o mercado, né? Esses robôs, essas Professora, questões da inteligência artificial. Oi, Elu. mas também, ao invés, às vezes, também, deles gastar tanto dinheiro querendo criar robô, eu acho que, por um lado, eles também podiam pensar na mão de obra, porque tem tantas pessoas passando por dificuldade e Isso. fome no mundo. E quanto mais robô tiver para poder substituir a mão de obra, dependendo da realidade, essa questão do aumento, né, dessa tecnologia pode trazer também um maior número de desemprego no futuro, né? Esse vídeo que eu trouxe hoje, para a gente poder abrir um pouquinho a cabeça, começar a abrir um pouquinho a cabeça para as consequências, né, para o que pode vir tanto de negativo quanto positivo, né, dessa questão da inteligência artificial. Esse foi o que eu trouxe hoje para vocês. Mas a gente vai discutir aí durante o ano várias questões. Esse vídeo a gente viu algumas questões negativas da inteligência artificial, mas a gente não vai ficar parado nele. A gente vai pesquisar outras coisas, outras informações, porque a nossa questão aqui, o nosso trabalho científico é justamente fazer essa pesquisa dos pontos positivos, dos negativos, das consequências boas, das consequências ruins, do que isso vai trazer de lucro, o que isso vai trazer de prejuízo. Então, a gente vai passar ainda por todas essas questões que envolvem a inteligência artificial. A gente não vai ficar empacado somente nesse vídeo, não. Esse vídeo é um dos que a gente tem para poder começar já a trazer essas perguntinhas, a abrir um pouquinho a nossa mente. Ó. Eu percebi que vocês já conseguiram compreender bastante coisa já da inteligência artificial. A gente viu, como a Cálita citou, essa questão também do aumento dessa tecnologia, desses robôs que vêm para facilitar a nossa vida de certa forma, também vem para prejudicar, né? Pode trazer alguns malefícios, não só na questão da sociedade, mas na questão também da nossa saúde, do nosso pessoal, né? Então, a gente vai ver várias coisinhas ainda relacionado a essa temática. Então, olha só, a atividade de hoje, eu já terminei, eu vou postar ela, assim que a gente finalizar a nossa aula, eu vou postar ela na plataforma. Vocês ainda vão ter um tempinho na aula de hoje para poder acessar ela e ver qual é a proposta que eu tenho para vocês, tá? Mas, de antemão, eu já vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar a tela aí com vocês, tá? Só um minutinho. Para vocês. Espera aí. Estão vendo? Sim. Dá pra ver, né? Essa aqui é a atividade que eu vou postar lá pra vocês hoje, tá? Então, a primeira atividade que eu quero de vocês, com base nessa aula de hoje, né, dessa conversa que a gente teve e do vídeo que a gente assistiu, faça um breve texto respondendo a seguinte pergunta: quais são as consequências do uso da inteligência artificial? Essa resposta vocês vão fazer mais baseado nesse vídeo que a gente assistiu mesmo. Como eu acabei de falar, a gente vai trabalhar várias questões da inteligência artificial.
hoje a gente viu essa questão da tecnologia, da inteligência artificial, voltado na área da saúde, da medicina, né? Os médicos, aplicativos relacionados a isso, tá? Então eu quero que vocês respondam para mim essa pergunta baseado nessa questão que a gente viu hoje, tá? Dessa mais na área da saúde. Depois de você fazer essa atividade, né? Eu quero que vocês reflitam qual a problemática para esse projeto que nós podemos sugerir baseado na aula de hoje. Escreva sua problemática abaixo. Então, como eu acabei de falar, vai surgir outras problemáticas daqui para as próximas aulas. A gente não vai bater o martelo na nossa problemática ainda, tá? Porque a gente ainda vai buscar outros conhecimentos que podem direcionar a gente para outro caminho. Então, esse de hoje foi para a gente começar a abrir a mente em relação a isso. Mas a gente ainda vai ver outros para finalizar depois e bater o martelo numa problemática definitiva. Mas, para a gente começar isso, baseado nessa área da saúde, né? O que a gente pode sugerir de uma problemática? Uma pergunta problemática, quando eu falo, é a pergunta que vai nortear o nosso projeto inteiro, tá? A nossa pesquisa ela vai ser embasada para procurar a solução daquela problemática, daquela pergunta que a gente vai definir, tá? E eu vou deixar para vocês também um desafio para essa semana, para vocês trazerem para a aula que vem, só para a gente conversar mesmo e tal. Os alunos que pesquisarem, que trazer também vão ganhar um pontinho a mais. Mas então o desafio você vai pesquisar na internet, tá? Qual o primeiro cientista a sugerir a inteligência artificial? Então você pesquisa, né? Pesquisa em mais de um site para confirmar a fonte se realmente está certa aquela informação. Anota no caderno de vocês. Isso aqui vocês não precisam colocar na devolutiva, tá bom? Isso aqui vai ser para a gente conversar na aula que vem. Não vai ser entregue. Professora, Oi. a problemática eu coloquei no diário de bordo. Pode colocar, não tem problema não. Inclusive, Não precisa Elô, pôr na atividade não, né? coloca também na atividade, tá? Tá. Inclusive, bem lembrado, não esqueçam do diário de bordo, que vocês precisam me mandar todos os dias, tá? O meu diário de bordo lá tá em branco esperando vocês para a gente poder colocar, porque eu preciso criar aquele diário com a perspectiva de vocês, tá? O diário de bordo, para quem não lembra, é um diário do que está rolando na nossa aula. O que a gente trabalhou na nossa aula, o que a gente discutiu, quais questões que a gente chegou à conclusão ou não, quais perguntas que a gente trouxe e deixou aí no ar para a gente poder correr atrás depois. Então, o que está rolando na nossa aula é o diário de bordo que vocês precisam preencher e mandar toda a aula, tá? Junto com as devolutivas. Manda a devolutiva da atividade, mais o diário de bordo, sempre. Às vezes eu não falo do diário de bordo toda a aula, mas porque na minha cabeça vocês já associaram, que é algo que tem que fazer sempre, toda a aula, tá? Mas foi bem lembrado aí a Elo ter falado para a gente poder, né, lembrar dessa questão. Então, esse desafio da semana, vocês não precisam postar na plataforma, vocês somente pesquisem, coloquem no caderno, coloquem fonte de onde vocês pesquisaram, qual é o nome, por quê, o que ele sugeriu, enfim. O que você trouxer de informação vai ser bem-vindo para a nossa próxima aula, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Nossa atividade? Não, professora. Não, tá tranquilo? Então Não. tá. Então vou só relembrar vocês aqui mais uma vez antes da gente encerrar. Para hoje, vocês vão fazer essa atividade e vão fazer a devolutiva na plataforma junto com o diário de bordo. Para a aula que vem, para o João Pedro, por exemplo, que chegou depois, que ele não viu esse comecinho da aula, da explicação, eu passei uma atividade passada que era sobre os objetivos que era para vocês fazerem, tanto o objetivo geral quanto o específico. Muitos já fizeram e me entregaram. Beleza, quem já fez está ok. Quem não fez, faça, que na aula que vem a gente vai discutir aqueles objetivos. Eu vou abrir o Word, vou compartilhar a tela com vocês e nós vamos criar o nosso objetivo geral e específico juntos. Vocês vão falando as frases que é para eu ir colocando. Pega o caderninho de vocês com o que vocês já fizeram e deixa aberto lá no momento para vocês irem falando. E a gente vai construir o objetivo geral e específico juntos na próxima aula, tá bom? Combinado? Pessoal? Então tá explicadinho, né? Termine, a gente ainda tem tempo dessa aula de hoje. Que horas são? Alguém consegue ver aí? 10h40. 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 A nossa aula vai até às 11h
11h10, é isso? Isso. 11h50, 10h30. Não, é 10h30. É 10h30? Não. Até É as 11h10 11h10. mesmo, professora. 11h10, isso mesmo. Então, olha só. Nossa aula vai até 11h10, então vocês ainda tem meia hora aí para vocês fazerem a atividade, já começar a fazer a atividade pelo menos, tá? Ainda estou aqui disponível, se alguém tiver alguma dúvida da atividade enquanto estiver fazendo, pode me mandar mensagem no privado, tá bom? Coloquem o nome de vocês na chamada e beijo, podem fazer a atividade de vocês.